E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o ator Arilson Vargas, sou formado em teatro, eu tenho algumas participações aí tanto na Netflix quanto no Globoplay, também tenho algumas participações na Globo e também sou ex-aluno do melhor professor de história que eu já tive, o Wendel Vieira, e agora ele tá com um canal muito legal no YouTube que é o Liga Discursiva, tem a página aqui no Instagram também, conhecimentos gerais em história, você aí que vai fazer o Enem ou tá prestando pré-vestibular, né, quer fazer o vestibular, é conhecimentos muito bom que você vai adquirir nesse canal, você vai conseguir ter conteúdos que vai te ajudar a estar fazendo as provas, então vamos seguir aí e vamos seguir junto, galera. Valeu! Salve galera, tudo bem com vocês? Sim ou não? Amém ou não amém? Espero que vocês estejam bem, tá? Professor Wendel Vieira de volta aqui com o trabalho aqui na Liga da Discursiva e a dica de hoje é o seguinte, galera. Afinal de contas, por que Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus? Né? Por que ele não foi aceito, não foi reconhecido como Messias? Para a galera que acredita, assim como eu também acredito, a gente sabe que existia aí, né, um projeto divino para que a salvação, para que Jesus passasse por aquele sofrimento da crucificação, para que a salvação que pertencia apenas aos judeus se estendesse também aos gentios. Mas do ponto de vista histórico, que é o que nos interessa, né, para um vestibular, para uma prova, por que Jesus Cristo não foi aceito pelos judeus? Ora, a explicação para isso é o seguinte, galera. Se você pegar na tradição do povo judeu, existem grandes líderes, não apenas espirituais, mas militares, tá? Que brigavam, que lutavam em nome do povo. Você tem aí Davi, por exemplo, que era, além de líder espiritual e religioso, era um líder militar que brigou com o gigante, que venceu lá o gigante, tal, que guerreava a favor do exército de Israel. Você tem Sansão, que é descrito como um homem muito forte, capaz, né, de defender o povo. E você tem Moisés, que apesar de não ser exatamente um líder militar, ele também promoveu a emancipação dos judeus em relação aos egípcios, onde os hebreus estavam sendo escravizados. Então repare, galera, que havia uma forte expectativa em torno da figura de Jesus Cristo, havia uma expectativa de que ele promovesse a independência do povo judeu em relação ao domínio do Império Romano, beleza? A gente sabe que quando Cristo nasce, a região da Palestina estava dominada pelo Império Romano e havia uma expectativa por parte dos judeus de que Jesus promovesse essa emancipação, tá? A proposta dele, na verdade, era uma proposta de cunho espiritual e não material e não política. Isso explica muito dessa não aceitação de Cristo pelos judeus, tá? É importante que vocês saibam, que vocês tenham em mente essa diferença, galera. Não foram os romanos que perseguiram os cristãos no começo. Os próprios judeus não aceitaram a Cristo, porque eles esperavam o quê? Um líder militar, um líder político que promovesse a emancipação dos judeus em relação ao domínio exercido pelo Império Romano, beleza? O Império Romano, lembrando aí, galera, começa 27 a.C. e vai até 476 depois de Cristo. O ano primeiro, que é o ano do nascimento de Cristo, é o marco do nosso calendário, tá? Lembrando aí o nosso calendário cristão. Como assim? Ele vai na igreja? Não. Na verdade, o nascimento de Cristo é o marco do nosso calendário, beleza? Então a não aceitação de Cristo pelos judeus tem a ver aí com essa expectativa política de emancipação, de independência em relação, tá, ao Império Romano que dominava a região da Palestina naquela época. Só por volta do século IV, tá? Ou seja, 4 séculos depois, é que começa a haver uma perseguição dos romanos sobre os cristãos. Por quê? Porque por volta do século IV, o Império Romano, que era muito poderoso, começa a entrar em um processo de declínio, de enfraquecimento, tá? E à medida que o cristianismo se espalhava, a mensagem de Jesus acabava batendo de frente, acabava questionando 2 pilares principais do Império Romano. Quais são eles? Bom, Jesus fala o seguinte, ó, uma das frases mais famosas de Jesus, você deve amar o próximo como a ti mesmo. Se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu posso escravizar ele? Sim ou não? Claro que não. E repare que a base da economia romana era o trabalho realizado pelos escravos, economia escravista, beleza, galera? E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não posso escravizar. Repare você que a pregação de Jesus, à medida que ela se espalha, ela começa a bater, ela começa a questionar em um desses pilares centrais do Império Romano, tá?
Jesus também fala o seguinte, ó, Deus só tem um que é o meu Pai Celestial. Mas acontece que a figura do imperador, ela era divinizada, ele era adorado quase que como um Deus pelos romanos, tá? Ele era vinculado ao sagrado. E aí Jesus fala, ó, Deus só tem um que é o meu Pai Celestial. Então repare que a pregação de Cristo, ao mesmo tempo em que ela vai batendo nesse pilar do Império Romano, que é a figura do imperador, do líder, do eleito dos deuses, ela também bate, ela também questiona, ela também problematiza o trabalho escravo, beleza? Essa aí, então, é uma das explicações históricas que a gente tem que dá conta de por que a razão pela qual os romanos passaram a perseguir os cristãos lá por volta do século IV, beleza? Guardem aí essa diferença, galera. No século I, Jesus, então, ele não é perseguido exatamente pelos romanos. Os romanos dominavam a região da Palestina, mas ele deixa de ser reconhecido pelos próprios judeus. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa de um líder militar, como foi Davi, como foi Sansão, que pudesse guerrear as guerras e promover a emancipação dos judeus, em relação ao Império Romano. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima dica.